Boa noite. Boa noite aos presentes, boa noite, presidente CREFES, conselheiros, conselheiras federais e regionais, coordenadores de cursos, parlamentares, até temos parlamentares aqui presentes, profissionais de educação física, estudantes e estudantas, e, evidentemente, boa noite aos que nos acompanham virtualmente nessa segunda noite do Seminário de Valores do Esporte e Educação Olímpica. Esse seminário tem a tarefa, né, de encerrar os eventos paralelos que são organizados pelo Sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Educação Física, em parceria com a Federação Internacional de Educação Física, e aproveitamos a oportunidade para cumprimentar mais uma vez a eleição à presidência da Federação Internacional de Educação Física, do nosso querido amigo profissional de Educação Física, Almir Grum, que tem a responsabilidade de conduzir o ritmo da educação física mundial nos próximos 4 anos. Com toda certeza, esse evento, que há 28 anos já vem sendo realizado, terá cada vez mais a responsabilidade de continuar cumprindo com a sua missão de atualizar, capacitar e, evidentemente, proporcionar uma integração, uma inter-relação entre os profissionais e os estudantes de educação física. Bom, mais uma vez, só lembrando, nós já estamos no ciclo olímpico brasileiro e é responsabilidade, ou pelo menos estamos assumindo esta responsabilidade, nós, digo, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física, no sentido de poder trazer à baila, trazer à discussão sempre a questão dos legados socioeducacionais. Eu, na qualidade de também presidente da Academia Olímpica Brasileira, estou integrado com o Sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Educação Física, nessa luta, nessa missão, no sentido de que, de fato, os Jogos não sejam apenas um evento competitivo, e sim que seja uma oportunidade no sentido de podermos melhorar a educação, desenvolver a educação, melhorar a saúde, trabalhar pela promoção da saúde e qualidade de vida através do esporte. Ou seja, como já dissemos aqui, que o esporte esteja a serviço da qualidade de vida, da responsabilidade social. E, sem dúvida nenhuma, a primeira participação de hoje vai abordar bastante essa questão, está muito vinculado ao tema atual, que é a questão da sustentabilidade. Então, vou convidar a profissional Carla Rocha Araújo para vir fazer a sua apresentação. A profissional Carla vai fazer a sua apresentação, ela já me informou que tem no slide o indicativo do que ela vem trabalhando, mas eu quero apenas resgatar uma questão, informar um ponto que eu considero importante, é dizer que ela é a pupila, né, do Lamartine, profissional, conselheiro, Lamartine Pereira da Costa, que é um profissional que há muitos anos trabalha por essa questão da qualidade de vida, trabalha pela questão da democratização do esporte, muito antes de haver a regulamentação da profissão. Ele já trazia para o Brasil a questão da filosofia do esporte para todos. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto nesse processo, e que ele está totalmente vinculado à questão dos valores do esporte, né? O esporte para todos é totalmente vinculado à questão da educação olímpica. Então, na verdade, apenas uma mudança de terminologia, mas a filosofia a qual ele está vinculado sempre foi em defesa desse procedimento. Além disso, o professor Dr. Lamartine Pereira da Costa também já foi presidente da Academia Olímpica Brasileira. Então, nós apenas estamos dando sequência a um dos trabalhos que ele vem desenvolvendo. Tenho seguido bastante as orientações dele desde a época da rede APT,
e não nego nunca que o Conselho Federal, o sistema Conselho Federal, Conselho de Educação Física, segue a lógica da rede naquela ocasião instalada. Então, convido a professora Carla, por obséquio, para desenvolver o seu trabalho, que nós vamos falar sobre valores do esporte com foco na educação olímpica, Rio 2016, e as questões da sustentabilidade social, econômica e ambiental. Professora Carla. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Eu vou tentar falar o mais calmamente possível, porque a minha nacionalidade é portuguesa. Eu resido há 15 anos no Brasil e faço pesquisa na área da sustentabilidade com um foco especial na Olimpíada do Rio 2016. E o que eu trago hoje é tentar resgatar um pouco como é que esses valores do esporte, né, poderão, de alguma forma, ser resgatados graças à sustentabilidade. Provavelmente muitos terão a pensar, mas o que é que tem a ver sustentabilidade com valores do esporte? Vamos lá, eu vou mostrar. Eu sou membro fundador de uma associação, a Associação Brasileira para o Esporte Sustentável. Foi lançada no Rio +20, com a colaboração do CONFEF, num evento que houve no Rio de Janeiro. Essa associação é uma associação que está a dar os primeiros passos e ela busca, de alguma forma, trazer para o Brasil perspectivas de sustentabilidade, não só a nível académico, mas também para clubes, para entidades esportivas, para academias, para todas as áreas que estejam de alguma forma interligadas com a educação física e com o esporte. Se puderem entrar no site do IOC, do Comitê Olímpico Internacional, um dos links que poderão verificar é que o Olimpismo em Ação respeita alguns valores, ou deveria respeitar alguns valores. São os valores da excelência, do respeito e da amizade. São valores extremamente importantes numa sociedade como a de hoje, que atravessa uma crise mundial muito forte, e não estamos a falar de crise financeira, nós estamos a falar de crise de valores, de crenças. Ontem, o nosso colega Ricardo abordou aqui de uma forma excelente como é que a educação está a ser lidada neste momento. Querem retirar a educação física, o número de horas da educação física escolar. Isso não é prática só no Brasil, eu fiquei a saber que na Bolívia é a mesma coisa, em Portugal já é uma realidade, foi retirado este ano uma hora na carga horária das crianças, não para aumentar o português e a matemática, para diminuir o custo que o Estado tem com os professores. Então, estamos a falar de uma importância de uma atividade que promove excelência, amizade e respeito, que deveriam ser os valores olímpicos, mas que a sociedade, pelos vistos, está a fugir. Será que está? Quem acompanhou há poucos dias, no início do ano deste ano, teve a oportunidade de ver, não sei se estiveram a par desta situação, um atleta espanhol que teve um comportamento simplesmente inimaginável para os dias de hoje, né? Principalmente depois de sabermos, não sei se todos sabem, que Neil Armstrong reconheceu perante a Oprah ontem que se dopou, sim, com as técnicas mais mirabolantes do mundo, pediu desculpa à sua fundação, mas isso não apaga a mancha do esporte. Isso não apaga principalmente a mancha no ciclismo, que é conhecida na área académica, que é muito forte, o doping no ciclismo, e que, como ele disse mesmo, Armstrong, é encoberto pela própria UCI. Né? A UCI encobre as ações de doping dos próprios atletas. Este atleta poderia ter ganho a corrida. O atleta que estava à frente achou que tinha terminado e saiu pela lateral. O espanhol poderia ter cortado a meta em primeiro lugar. Foi atrás e avisou, ainda falta, você tem que voltar para a pista. Por quê? Porque lhe perguntaram no fim, por que você fez isso? Você é louco? Você podia ter ganho a corrida. E ele, não, eu fiz o que eu devia fazer. O esporte não é só ganhar. No esporte existem valores mais importantes. Ele foi o primeiro no trajeto todo.
não era justo se eu ganhasse essa prova. Então, esses valores existem. Talvez sejam escassos. Talvez a mídia não os apresente da forma que deveria apresentar. Porque se vocês forem abrir hoje o jornal O Globo, o Armstrong aparece com uma dimensão bastante grande. Mas este atleta espanhol teve uma notícia muito medíocre no dia 10. São 6 os campos de ação que o olimpismo deveria, de alguma forma, abranger. Será que abrange? A questão da mulher no esporte foi uma luta interna dentro do olimpismo, porque Pierre Coubertin foi contra, no início, a inserção de mulheres no esporte. Mas elas têm vindo a ganhar espaço. A paz, através do esporte, é divulgada fundamentalmente em parcerias com as Nações Unidas. Tem a questão ambiental que tem vindo a crescer dentro do Comitê Olímpico e a educação pelo esporte que tem vindo a morrer. O desenvolvimento através do esporte parece estar um pouco esquecido e a formação não é formação apenas de atletas para vencerem e cortarem a meta em primeiro lugar. É a formação do cidadão, como disse muito bem ontem o presidente do CONFEF aqui presente. A questão que eu coloco é, será que os Jogos Olímpicos da Juventude, que é uma nova marca do IOC, será uma forma de resgatar esses valores? É como tem sido apresentado, né? Singapura 2010, o objetivo era um objetivo de confraternização, de chamarem os jovens, de trazerem os jovens para o espírito olímpico, de promover de alguma forma aqueles valores que falamos anteriormente. A questão é saber até onde os poderes de negócio, do business, vão influenciar esses jovens de 14, 16 anos para que eles comecem a ganhar medalhas já no Youth Olympic Games. O olimpismo tem uma meta, sim. E essa meta foi estabelecida por Pierre Coubertin. Essa meta não é dos dias de hoje. Quando Pierre de Coubertin abraçou essa ideia de fomentar a paz na Europa, numa época em que a Europa vivia em guerras internas muito grandes, e achou que o esporte seria a saída, desde então, o Comitê Olímpico Internacional tem essa meta, que é promover um mundo melhor através do esporte. A questão é saber se isso está a acontecer. Esses valores que falamos anteriormente, visam a construção de um mundo melhor. E como diz Jacques Rogge, o presidente do Comitê Olímpico Mundial Internacional, nós não podemos mudar o mundo, mas podemos e devemos ajudar a torná-lo um lugar melhor. E como disse muito bem ontem Ricardo na sua palestra, a educação física e o esporte não são as soluções para os problemas atuais, mas são um caminho, são uma janela, são uma oportunidade para os profissionais da educação física e do esporte moldarem mentes, moldarem jovens que até aos 6 anos são que nem esponja, né? Já Weineck dizia isso, um grande preparador físico. Weineck dizia, colocar uma criança na faixa etária dos 0 aos 6 anos no meio lúdico é como uma esponja que se coloca no meio da água, absorve tudo. E tudo dela é transformado em conhecimento. Tenho uma pessoa que eu levo em muito boa consideração. Tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente o ano passado. Wilfred Lenk é um professor de educação física. Isto é extremamente importante. Extremamente importante. É o conselheiro especial para o esporte e desenvolvimento nas Nações Unidas. É um alemão formado em educação física que trabalha para o esporte dentro das Nações Unidas. E ele é um apaixonado pela educação física e pelo esporte. Lenk diz que o esporte é uma linguagem universal que une pessoas e constrói pontes. Como disse o nosso presidente, vai acabar com a guerra? Não, não vai. Mas pode construir pontes. Pode fornecer oportunidades para que, efetivamente, duas nações que não se entendam passem, pelo menos, a começar a dialogar. Duas nações que estão em atritos
construam uma forma de comunicação, pelo menos naquele campo elas conseguem comunicar, seja no futebol, seja na ginástica, no voleibol. Mas essa linguagem tem que ter um ponto de partida. E eu creio efetivamente que esse ponto de partida está na educação física. Eu não acho que possa haver esporte sem educação física. Eu sou uma professora de educação física. A minha formação de base é na área da educação física. Eu sou da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. A minha formação de minha licenciatura é licenciatura em Desporto e Educação Física. Eu saí com competências para trabalhar na escola, para formar jovens, e saí com competências para trabalhar no treino. As duas estão interligadas. Não me parece que uma disputa entre essas duas áreas nos vá levar a algum lugar. Me parece que uma parceria seria o melhor caminho. E eu vejo que muitas vezes se opta por esse caminho de disputar esporte versus educação física. Pelo menos é a minha percepção no Brasil. Em Portugal essa percepção não é tão forte. A maioria dos profissionais de educação física trabalharam com esporte e têm um relacionamento com treinadores, com profissionais da área muito boa. É muito difícil termos treinadores que não sejam profissionais de educação física. É muito difícil. Existem, principalmente no futebol, mas é raro. Mas é com a educação física promover dentro da escola essas capacidades, cativar o jovem para a atividade física, para a educação física. Eu trouxe esta declaração que ocorreu em Amsterdão o ano passado, porque me pareceu bastante interessante. Isto é um dado recente. Isto é uma conferência mundial de esporte, educação e cultura, com mais de 500 participantes de 110 países. Claro que eu não posso dizer que esses participantes seriam pessoas comuns. Não são. São pessoas que representam federações, confederações, que representam vários interesses. Mas elas chegaram a conclusões bastante interessantes, que se elas conseguirem colocar em prática, poderíamos estar aí a vislumbrar um caminho. Vai haver uma conferência de ministros responsáveis pela educação física este ano, em maio, em Berlim. E eles solicitam a esses conferencistas que devem colocar na sua agenda o papel do esporte na sociedade e a importância do esporte no sistema educacional. São ministros do esporte, secretários do esporte de todos os países do mundo que vão estar em Berlim. E a mensagem que estes delegados mandam e solicitam é que o papel do esporte passa a ser preponderante no sistema educacional. Vai contra tudo aquilo que tem acontecido na escola. Retirar a carga de educação física. Mas tem mais. Eles solicitam ainda que considere uma obrigação as autoridades incluírem os valores da educação e da educação física no currículo escolar. Como eu disse ontem, na conversa que estive aqui assim com o Ricardo, ainda somos seres humanos com cabeça e corpo. Não nos tiraram a cabeça e puseram-nos num corpo de metal. Nós precisamos do nosso corpo. Não tem como trabalhar a matemática, o português, o inglês, sem trabalhar com o corpo. Existem autores que dizem que, efetivamente, há duas formas de se aprender. Uma forma de aprender é uma forma explícita, clara, que vem através dos livros, das conferências, do material que eu consigo apalpar. Esse é fácil de transmitir. O difícil é aquilo que todos nós, profissionais de educação física, sabemos. Como ensinar uma criança a tirar o máximo da sua habilidade motora. Não há palavra que consiga resgatar isso. Não há exemplo motor que consiga tirar isso. É treino, insistir, até conseguir que a criança se aperceba das suas capacidades motoras, se aperceba da sua capacidade de tirar algo mais de si mesmo. É muito mais fácil fazer isso com o cérebro, muito mais difícil com o corpo. Para vocês conseguirem ver a imagem, eu digo o seguinte: meu pai era professor de matemática. Transmitir para mim os conteúdos de matemática é só abrir o livro, fazer as regras e ir explicando umas 500, 400 vezes.
Mas, ao mesmo tempo, tenho um irmão que foi grande atleta de futebol. Por muito que ele me explicasse, jamais eu conseguiria chutar tão bem como ele, rematar tão bem como ele, defender tão bem como ele. Não podemos esquecer que o corpo faz parte do nosso ser. A conferência solicita ainda que considere requerer junto às autoridades que estas assegurem o fornecimento de instalações esportivas ancoradas num bom planeamento das cidades. O Rio 2016 está aí. E eu pergunto, cadê o planeamento dessas cidades? Está aqui o Rio, com os seus 3 points, Barra, Copacabana e Deodoro, mais no centro. Imagens lindas, maravilhosas, concordo plenamente. Imagens de uma barra maravilhosa, imagens de Baía de Guanabara, algo maravilhoso. Copacabana, Barra, Maracanã, todo restaurado lá em cima. Do lado de cá, a parte da Baía de Guanabara, onde nós temos não é um viaduto, como é que se diz, professor? Aquela estrada que passa toda por cima, que está a ser demolida para passar por baixo. A perimetral que está a ser destruída e vai ficar com aquela cara maravilhosa. Ali embaixo, como nós vamos poder receber no Rio de Janeiro os turistas, principalmente por estas Olimpíadas, porque não sei se vocês sabem, Londres tinha mais de 130 mil vagas de quarto. O Rio de Janeiro não vai conseguir ter nem 30 mil. O Rio prometeu, isto antes de ser eleito, em 2009. Eu não trouxe o filme porque eu só tenho autorização do Comitê Olímpico Internacional para mostrar esse filme em conferências internacionais na Europa. Não tenho autorização para mostrar no Brasil. Esse filme está disponível no YouTube, mas eu, como boa cidadã, não posso recorrer e colocar esses filmes sem autorização do Comitê Olímpico porque corro riscos. E o que é que eles prometeram? Eles venderam uma imagem. O Rio tinha dinheiro. Estava lá um presidente do Banco Central dizendo: nós temos dinheiro para fazer isso. Dava lá a imagem de todas as nossas crianças da favela com a camiseta do Rio 2016. Isso vai ser um fator de mudança social na sociedade carioca. Nós vamos ser um agregador. E iremos ainda mais construir tudo isto na beleza carioca, que tem o verde junto com cimento, numa exuberância tal. Maravilhoso. Essas foram as promessas. Donald Trump vai construir 5 torres, com mais de 250 andares, em frente a um canal que temos no centro do Rio. Fiquei a saber ontem que já foi aprovado o projeto por um arquiteto, engenheiro amigo meu. Eu pensei que estivessem a pensar. Não, foi aprovado. É como se tivessem todos aqui, assim, a média da altura que vocês têm, sentados, e pegássemos no nosso presidente e colocássemos 5 presidentes aqui à vossa frente. Ninguém ia conseguir ver o meu PowerPoint. Né? É isso que vai acontecer com a cidade do Rio de Janeiro. O foco parece ser, tal como Gibson diz, que os eventos desportivos, sejam eles micro, pequenos, grandes ou mega, se transformam sempre numa ferramenta para potencializar a imagem das cidades, transformando este contexto em dividendos económicos. Durante a realização de eventos. Não sou contra dividendos económicos. Acho que os dividendos económicos são extremamente importantes. Estamos a falar numa época de crise mundial. Mas quais os dividendos para a sociedade brasileira? Porque económicos nós sabemos, né? 10% da população brasileira tem 90% dos recursos económicos do país. É para esses 10% que nós estamos a fazer a Olimpíada? E os outros 90% da população? A Carta Olímpica diz que o olimpismo é uma filosofia de vida que exalta e combina num conjunto harmonioso as qualidades do corpo, a vontade e o espírito, aliando o desporto, está em português de Portugal, porque foi retirado da Carta Olímpica Portuguesa, com a cultura e a educação. O olimpismo propõe-se criar um estilo de vida baseado na alegria do esforço. Em pleno século XXI, eu pedir ao meu filho de 10 anos, ou à minha filha de 14,
ou ao meu pequenino de 7 anos para te sacrificarem por que quer que seja, a resposta é não. Na sociedade que temos hoje, sacrifício não faz parte do nosso vocabulário. Mas a Carta Olímpica diz que a alegria do esforço, no valor educativo do bom exemplo e respeito pelos princípios éticos fundamentais. Eu trouxe o extremo do esforço nesta imagem. É uma imagem que me marcou na Olimpíada de 84. Eu tinha um pai que era professor nas escolas primárias e me obrigava todo santo ano a assistir jogos de futebol, Copa do Mundo e Olimpíada. E na Olimpíada eu não podia perder atletismo. Eu não gostava, hoje sou apaixonada. E esta me marcou. Como é que uma atleta chega ao extremo de entrar dentro do estádio e não desistir. Iam pessoas ao lado dela solicitando para que ela parasse e ela disse que não tinha vindo da Suécia para chegar ali e não terminar, não acabar. Hoje em dia nós não vemos muitas imagens assim. O olimpismo de Pierre Coubertin trouxe-nos 2 pilares, o do esporte e o da cultura. Recentemente, em 96, foram agregados o 3º pilar, do ambiente. O ambiente se tornou o 3º pilar do movimento olímpico. E, normalmente, quando se fala de sustentabilidade, todos pensam numa palavra, ambiente. E é isso que eu quero desconstruir aqui. Não venho falar de ambiente. Eu venho falar de algo mais do que ambiente. Esporte e cultura, os pilares de Pierre Coubertin, também fazem parte da questão da sustentabilidade. A Carta Olímpica fala que o objetivo é pôr sempre o desporto ao serviço do desenvolvimento harmonioso do homem, com o fim de favorecer o estabelecimento de uma sociedade pacífica e comprometida com a manutenção da dignidade humana. Esse é um dos princípios básicos de Coubertin. A prática do desporto é um direito. Toda a pessoa deve ter a possibilidade de praticar desporto segundo as suas necessidades. E nós, como profissionais de educação física, sabemos que uma atividade tem que ser de prática contínua. Não dá para praticar uma vez na semana e dizer que tem um efeito no corpo dessa criança. O recomendável é que seja pelo menos 3 vezes na semana. 3 vezes 45 a 3 vezes 1 hora por semana. Então, quando eu falo de sustentabilidade, o que é que eu estou a falar? Eu estou a falar do Tratado de Brundtland de 1987, que foi no Rio 92 homologado e assinado pelo Comitê Olímpico Internacional. E o que é que ele diz? Que o desenvolvimento sustentável consiste na integração de 3 dimensões. Eu não vejo só uma, eu não vejo só a económica. Também não vejo só a ambiental. Eu vejo uma que tem sido esquecida constantemente, a social. E não só no Brasil que ela tem sido esquecida. Tem um autor extremamente importante, que é Bjorn Lomborg, que é um professor de estatística, que luta muito contra os ambientalistas. Porque ele diz que os ambientalistas estão mais preocupados em salvar o panda do que as crianças que morrem de fome em África. Que os ambientalistas lutam por efetivamente preservar o planeta, mas esquecem-se de preservar a raça humana. Ou quem tem razão eu não sei, mas que existe um quê de verdade nessa conjuntura, existe. Até onde vale a pena sacrificar o planeta pelo bem social? E até onde o bem social tem que se submeter pela qualidade do planeta? Esse é o dilema nos dias de hoje. A questão económica, na minha visão, deve sempre ficar em 3º plano. A dualidade para promover uns Jogos Olímpicos sustentáveis tem que ser entre social e ambiental. Essa dualidade é o mais importante. Procurar promover um Rio 2016 que tente respeitar ao máximo o ambiente, que tente levar em atenção ao máximo as características da cidade, mas nunca esquecendo da nossa
precária situação de pessoas que vivem em comunidades carentes, não removendo essas pessoas das comunidades como aconteceu no Rio, não retirando as pessoas à força, como aconteceu na Índia e na China. Isso não é promover o social. Um empreendimento, para ser sustentável, tem que ser ecologicamente correto, socialmente justo e viável economicamente. O que é que prevalece nesses três vai depender das circunstâncias de cada evento, de cada cidade, de cada país. Mas o Brasil não se pode prender à questão económica. Ele tem valores que falam mais alto. Os valores da ecologia e valores sociais. Se entrarem no site do IOC, muito se fala de sustentabilidade. Londres falou de sustentabilidade, Vancouver também. E vem desde lá de Lillehammer que a sustentabilidade é abordada, mas unicamente a sustentabilidade ambiental. Vancouver, eu posso dizer, porque isso fez parte da minha pesquisa, entrevistei 2 profissionais que trabalharam na VANOC, que é o comitê organizador de Vancouver, que me informaram que efetivamente em Vancouver tinham um responsável máximo pela sustentabilidade. Todos os outros departamentos, o que queriam decidir tinha que passar para esse responsável máximo. Se ele aprovasse, seguia em frente. Por isso é que eles tiveram, aconteceu lá no Canadá, que não sei se vocês sabem, as flores foram feitas por prisioneiras, que foram treinadas para fazer o arranjo de flores que era entregue aos medalhistas. Como é que se chama? O pódio foram feitos por pessoas locais que foram treinadas para fazer aqueles pódios. Então a alegria local daquela população que acolheu um evento internacional, de ver na televisão essas mulheres, quando viram pela primeira vez as flores a serem entregues, elas choraram de emoção. E eram pessoas que estavam presas numa prisão. Foi-lhes dada uma oportunidade de participar nesse evento, de contribuir. Isso não tem preço. Em Londres, o Jorge vai falar melhor do que eu, o que prevalecia em Londres desde o início da candidatura era a questão da educação, que falou muito bem o nosso presidente do CONFEF. Era a questão de levar mais de 1/3 da população à prática desportiva. Aconteceu que a crise os atingiu a meio do projeto. E isso fez com que eles tivessem uma reviravolta. Baixassem os níveis que ansiavam de prática esportiva, mas, por outro lado, conseguiram promover a questão ambiental muito bem, o respeito pelo ambiente. Não sei se vocês sabem, mas as construções lá em Londres, nenhum material era descartado como no Rio. Se quem for ao canteiro de obras do Maracanã vai se assustar, né? Porque só se vê poeira, sujeira, não se via isso lá. Eu estive lá 2 vezes e o que nós poderíamos observar é que eles tinham umas barcas onde separavam o material que poderia ser reciclado e do material que não poderia ser reciclado. E o material que não poderia ser reciclado era muito pouco comparado com o material que era reciclado dentro da própria obra. Dentro da própria obra, para ser utilizado na construção. Isto já sem falar do aproveitamento energético, que eu não quis trazer porque senão a palestra ia ficar muito longa. Eles construíram uma torre só de aproveitamento de energia solar, eólica, com transferência de energia de um lugar para o outro, da piscina transferia para outro lugar. Então, o IOC, quando fala de sustentabilidade, fala de que sustentabilidade? Da ambiental, da social ou da económica? Na maioria das vezes fala-nos da económica, de vez em quando da ambiental. E a social é muitas vezes descartada. E para mim, o Brasil tem que se colocar como foco os valores sociais. E esse pilar social da sustentabilidade é um pilar que aborda o direito à moradia. É um pilar que aborda o direito à educação escolar e à educação olímpica.
É um pilar que aborda o acesso ao esporte para todos. E não estou a falar para todos com deficiências ou sem deficiências, estou a falar para todos, inclusive para a população indígena, que está a tentar organizar a sua própria Olimpíada com os seus próprios projetos olímpicos, com as suas próprias modalidades. E parece que o IOC não quer saber muito disso. Interessante. Temos uma Olimpíada indígena e o Comitê Olímpico Internacional não quer saber disso. Gestão participativa. Não sei se sabem, mas a nível internacional o Brasil costuma ser muitas vezes referenciado como gestão participativa. Eu no Rio não tenho acesso a essa informação, que haja muita gestão participativa. Jorge, não sei se acontece. Mas o Brasil é referenciado principalmente no Sul, com trabalhos e pesquisas nesta área. E estamos a organizar uma Olimpíada no Rio de Janeiro, onde a população não foi consultada sobre o que quer, como quer, o que está disposta a pagar e o que está disposta a fazer. Eu posso vos dizer que na Holanda, uma pequena cidade pertinho de Amsterdã, em 2007, teve a oportunidade de decidir, numa gestão participativa, como é que queria a sua cidade. A prefeitura tinha decidido que iria retirar todos os transportes públicos de cima e iria colocá-los subterraneamente. A população disse, não. Como não? Nós queremos todos os transportes que usem motor subterrâneos. Em cima, pedestres, bicicletas e só patinetes. Nada com motor. A prefeitura ficou escandalizada. Que é isso? Vocês sabem quanto é que isso vai nos custar? E a população disse assim, nós pagamos um imposto extra para fazer isso. Quantos anos tem que pagar? Qual vai ser o custo? Vocês calculem e nos repassem. A decisão estava na mão da população. Claro que estamos a falar de uma população devidamente educada, devidamente instruída, devidamente informada. Mas é possível sim a gestão participativa. Respeito pelas diferenças culturais e sociais, promoção da equidade social, justiça social, diminuição das discrepâncias salariais e sociais. O Brasil está no ranking internacional como um dos países mais injustos do mundo, onde um salário é muito alto e existe um salário muito baixo. A discrepância entre salariais é extremamente exorbitante no Brasil. Não sei se tiveram a oportunidade de ver no Globo. Ontem saiu uma notícia de que só em horas extras um funcionário do STG conseguiu tirar 60 mil. Só em horas extras, gente. Maravilha! Isso é promover de uma forma indevida a falta de equidade social. Temos que também concentrar-nos nos legados, sejam tangíveis ou intangíveis. Mas esses legados não têm que ser para hoje. E por isso é que eu nem gosto muito da palavra legados. Eu gosto da palavra sustentabilidade. Por quê? Porque a palavra sustentabilidade implica aquilo que os índios Iroquois diziam. Nas nossas decisões, sempre consideramos os impactos das nossas decisões até a 7ª geração. Imaginemos que cada geração vive, não vou dizer 150, porque ontem eu estava a conversar com um colega meu, né, o professor Carlos Nascimento, e ele estava-me a dizer que já nasceram, já estão aqui no planeta, os jovens que vão viver 150 anos. Já estão, nasceram, a partir de 2010. Mas vamos imaginar que cada geração dura em torno de 100 anos. Estamos a falar dos empáticos por 700 anos. Não é por 30, nem é por 10. Porque quando vocês vão ver o relatório final que Londres tem que entregar nos próximos anos, os impactos são avaliados só nos primeiros 2 e 3 anos. Nós estamos a falar dos impactos a longo prazo. 100, 200, 300, 700 anos.
E o Brasil tem que ter cuidado. E muito cuidado. Porque eu trouxe aqui uma caricatura, né? Que mostra efetivamente como é que o mundo funciona, os interesses, né? O third world, o terceiro mundo, a crise climática e a crise mundial económica. E por causa da crise mundial económica, o meu país, Portugal, cortou na educação para pagar a dívida de quem? Dos bancos que quebraram. Quer dizer, o banco quebra e o povo é que perde a educação? O efetivo crescimento da economia e da população dependerá de alguns fatores como a paz, a estabilidade social, a equidade, a segurança pessoal, líderes honestos. Eu vou repetir. Líderes honestos. Que veem mais longe aquilo que os índios nos ensinaram até à 7ª geração. Educação, está lá sublinhado a vermelho. E abertura a novas ideias, disposição para admitir erros e continuar tentando, institucionais para um constante e apropriado progresso tecnológico. Isto não é de 2008 que foi escrito, não. Foi retirado do livro de 2008, mas este livro, que é Os Limites do Crescimento, que quando foi lançado caiu que nem uma bomba atômica, foi lançado em 1974. Ninguém queria acreditar. Hoje em dia, virou uma Bíblia na área da sustentabilidade. Trouxe-vos aqui algumas frases só para terminar. O quanto é importante que analisemos a questão da sustentabilidade como uma ferramenta para mudar o paradigma atual. O paradigma do consumismo, do capitalismo. Toda a gente gosta de consumir, eu gosto de consumir. Eu tenho um iPhone, por que não? Todos nós gostamos, mas vamos ter que saber consumir de uma forma mais consciente. E vamos ter que pesar aqueles 3 pilares. A Associação Nacional de Seringueiros, uma audiência pública em São Paulo, isto foi antes, foi retirado do Tratado de Brundtland, Our Common Earth, que depois levou à definição do que é desenvolvimento sustentável. Trabalho como seringueira na Amazónia. E estou aqui para falar da floresta tropical. Vivemos dessa floresta que querem destruir. Quando eles pensam em derrubar árvores, sempre pensam em desconstruir estradas e as estradas trazem a destruição sobre a máscara do progresso. Não trouxe nada escrito. Não trouxe nada que tenha sido preparado em algum escritório. Isto não é filosofia, é apenas a verdade, porque isso é a nossa vida. Eu sou portuguesa, não sou brasileira. E posso dizer que em 15 anos no Brasil aprendi muito. Muito mais do que nos 26 em Portugal. Aprendi a respeitar o outro. Aprendi a tolerância para com o outro. E aprendi, fundamentalmente, que o outro ser diferente não significa que o outro é inferior, que o outro não tem capacidade. Não significa que o índio que quer continuar a viver daquela forma está errado. Nem que eu estou certa porque quero utilizar as novas tecnologias. Significa que eu tenho que respeitar. Este é mais complicado, é um pouco mais longo. Vivemos no Vale do Rio Doce, na divisa dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Somos um micropaís. Quando o governo tomou nossa terra no Vale do Rio Doce, queria nos dar outra em outro lugar. Mas o Estado, o governo, jamais entenderá que não temos outro lugar para ir. Para o povo Krenak, o único lugar onde é possível viver e estabelecer nossa existência, falar com os nossos deuses, falar com a nossa natureza, organizar as nossas vidas, é o lugar onde nosso Deus nos criou. É inútil o governo nos colocar um lugar muito bonito, muito bom, com muita caça e muita pesca.
nós continuaremos morrendo e morreremos insistindo que um só lugar onde podemos viver. Meu coração não fica feliz em ver a incapacidade dos homens. Não tenho prazer nenhum em vir aqui e fazer estas declarações. Já não podemos encarar o planeta em que vivemos como um tabuleiro de xadrez, onde as pessoas simplesmente movem as peças. Não podemos considerar o planeta algo isolado do cósmico. Não somos idiotas para acreditar que é possível viver longe do lugar onde nossa vida teve origem. Respeitem o lugar onde vivemos. Não deteriorem nossas condições de vida. Respeitem essa vida. Não temos armas para pressionar. Tudo o que temos é o direito de reclamar a nossa dignidade e necessidade de vivermos em nossa terra. É um direito que deve ser respeitado. Essas as grandes questões que nós temos hoje. Os Jogos Olímpicos trazem sempre aspectos positivos e negativos. O que pode ser positivo para uns é negativo para outros. Ações positivas num determinado momento poderão ser negativas e nefastas a longo prazo. E isso nós temos que avaliar até à 7ª geração. Obrigada pela vossa atenção. E despeço-me aqui com o velho Samuca. Nós estamos todos andando na terra como um bando de cegos, de onde só se tira e não se põe. Um dia tudo mais tem de acabar. Muito obrigada.